Louvamos a Deus pela vida do reverendo Gustavo, meus irmãos, que é um desbravador, um guerreiro aqui nessa comunidade de fé. Um homem que Deus tem chamado e tem glorificado o seu nome aqui nesse lugar através do seu filho. É aquele que sai como formiguinha, levando o evangelho, levando a boa semente. E Deus começou uma grande obra e vai continuar uma grande obra aqui nesse lugar. Amém? Só para eu conhecer o público aqui que está presente, eu gostaria de saber, dos que estão aqui, quem faz parte aqui dessa comunidade. Levante sua mão só para sinalizar, para conhecer. Faz parte, ok? Muito obrigado por baixar sua mão. Agora o segundo grupo. Quem está aqui, que já tem sua vida entregue a Cristo e que está aqui conosco? Só para saber também quem está aqui, quem já entregou, já é crente, já entregou sua vida para Jesus, tá pronto. Agora eu quero saber um terceiro grupo agora. Quem está aqui que ainda não decidiu, não entregou ainda sua vida para Cristo? Pastor, olha, eu estou indo para a igreja, estou gostando, estou simpatizando pelo Evangelho, mas até agora eu não entreguei ainda. Pastor, fica orando. Quem está aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, para conhecer também? Quantos tem? Quantos tem? Não tem nenhum, é todo mundo crente. Essa pergunta, onde? Seja bem-vindo, meu irmão, Deus te abençoe, que bom, muito bem. Hoje de manhã na nossa paróquia Galileia, estivemos lá, estava todo mundo pela manhã, e nós desafiamos a igreja a estar presente aqui, a vir fazer essa comunhão. Eu gosto muito, meus irmãos, de ler a Bíblia e entender a comunhão dos santos, né? Paulo fala muito nessa comunhão, nesse intercâmbio entre crente e igreja. Eu gosto muito disso. Eu nasci nisso, eu vivi nisso e a minha vida vai ser até o fim assim. Então, nós estamos aqui com um grupo povo, pastor, da paróquia Galileia. Os galileus, por gentileza, fiquem em pé aí, só para a igreja conhecer. Galileus, cadê os galileus? Olha, quantos galileus? Pronto, pode sentar, muito obrigado. São os que vieram lá da paróquia Galileia. A gente fez um camburão para vir para cá, né? Então, estamos aqui. Meus irmãos, eu gostaria de pedir sua total atenção agora e que a sua mente estivesse totalmente cativa à palavra. Agora, esse momento, a gente vamos meditar na palavra do Senhor. Feche seus olhos, estaremos então orando a Deus. Pai, mais uma vez se encontra, Pai, diante de mim esse livro santo, esse livro de graça, esse livro de poder, esse livro, Senhor, que traz as tuas verdades reveladas, escritas. E nessa noite, a tua igreja e a tua noiva que aqui se encontra, ela precisa, Senhor, de ser tocada por ti. Ela precisa que o Senhor lhes fale aos seus corações. Ela precisa, Senhor, que mais uma porção de santificação seja adicionado em sua vida e em nossas vidas através da tua palavra. Portanto, Senhor, nós te pedimos, Pai, que o meditar do nosso coração e que as palavras dos meus lábios ele possam ser agradáveis a ti, Senhor. Pois assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paróquia El Shaddai está completando 8 anos. Então, o pastor Gustavo faz essa linda convocação para que os santos se reúnam para agradecer a Deus e dizer a Deus: Deus, a tua bondade e a tua misericórdia aqui na paróquia El Shaddai tem sido tão bom que nós queremos comemorar o 8º ano na tua presença. Quando o pastor nos convidou para ministrarmos, eu perguntei: pastor, tem algum tema e texto? Ele disse: pastor, não tenho tema nem o texto, mas uma coisa eu sei. Eu quero dizer que a nossa igreja e a nossa vida, o nosso ministério, ele disse essa frase assim: ele é com lutas e batalha, mas também vitória.
Amém. Luta agora, associe. Luta, batalha e vitória. Aí eu disse, tá bom, vou orar. Vou pedir agora um texto ao Senhor, para que o Senhor me dê o texto, para que possamos ministrar. Luta, batalha e vitória. E aí, lendo as Escrituras, nos deparamos com esse texto maravilhoso. Esse texto, quando a ênfase desse texto, como vocês bem sabem, é exatamente esse texto que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer todos juntos? Até aqui nos ajudou o Senhor. De novo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, para entendermos que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui entender que um pastor, que o Senhor tem ajudado o seu servo e toda a sua igreja, a gente olha para esse santo homem aqui e lembra de uma viagem que nós fizemos lá na paróquia Monte Sinai. Estávamos voltando de Campina, quando de repente aconteceu o imprevisto. Aconteceu aquilo que não estava nos planos. Fomos, realizamos aquele culto maravilhoso, nossos bichos estavam lá, os pastores, a igreja, tudo lá muito maravilhoso. E eu acho que naquele dia, naquela noite, tinha mais ou menos 6 a 8 carros que saíram aqui de Recife, Janga, indo lá para Campina Grande, para a comemoração lá do aniversário do templo lá. E na volta, meus irmãos, aconteceu exatamente o imprevisto. E nesse imprevisto acontece um acidente e o nosso reverendo, ele é acometido de um acidente do carro. Estavam descendo uma ladeira, uma rampa muito íngreme, os carros estavam em uma certa velocidade, já era noite já, e de repente um dos carros deu um freio e o outro foi frear atrás, e aí de forma que bateu, virou o carro. Por graça de Deus, tinha um paredão de pedra, que foi onde o nosso pastor se acidentou, e aí o braço dele passou do paredão rasgando, de maneira que os ossos ficaram expostos, e aí tivemos que ir lá para o hospital de trauma lá de Campina Grande. E foi um grande livramento que Deus deu ao seu servo, e ele disse: então eu quero comemorar lutas, batalhas e vitória. Então naquela noite Deus concedeu uma grande vitória ao seu servo. Amém. Não foi coincidência, porque a gente entende que não é coincidência, mas é Deus agindo. Na hora do acidente que estivemos lá, aquela multidão, aqueles carros parados, tudo parado, de repente apareceu uma viatura da polícia militar e disse assim: eu estava indo para uma ocorrência, mas eu vou ficar aqui com vocês, porque essa área aqui é muito perigosa, vocês não conhecem isso aqui e vocês podem ser assaltados. Então a viatura, meu irmão, parou, ficou lá de plantão. Enquanto os carros não saíram, Deus colocou aqueles anjos policiais ali para tomar conta da gente quando a gente estava ali. Então Deus operou um grande milagre de livramento de morte na vida do seu servo. E nós, que estávamos lá com em torno da catedral de 6 a 8 carros, recebemos então a proteção de Deus através daqueles policiais. Então Deus fez de fato esse tema pertinente para o que o pastor diz: lutas, batalhas, mas também vitória. Agora eu quero entrar com vocês aqui no contexto desse texto que nos disse: até que nos ajudou o Senhor. O que foi que levou a Samuel a fazer essa declaração? O que foi que levou a todo esse contexto que está acontecendo aqui no capítulo 7 de Samuel? Meus irmãos, o período de Juízes foi um período longo, de aproximadamente 350 anos. Esse período aqui, Samuel, é o último juiz de aproximadamente 12 juízes de Israel. Depois de Moisés, Deus então diz para Moisés que ele vai morrer e vai passar então a caminhada, a posse de Canaã, através do seu servo chamado Josué. Lá em Josué capítulo 24, vocês vão ver que Josué vai dizer assim, vai terminar o seu ministério e vai dizer assim: vocês, tribos, escolham a quem vai servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir dali, meus irmãos, foi uma tristeza para Israel. Por que, pastor, foi uma tristeza? Por quê? Porque a partir dali, como Josué não tinha preparado um líder para ficar na frente da nação, você vai ler o livro de Juízes e vai encontrar por várias vezes dizendo assim:
E naqueles dias não havia reis em Israel. E o povo fazia o que dava no seu coração. Então, durante o período de 350 anos, Israel passou sem um rei. Era um governo teocrático, em que o governo seria o governo de Deus. Só que o povo estava ainda com aquela idolatria que tinha saído do Egito. E tinha hora então que Deus levantava os juízes, e os juízes levavam o povo à obediência, e o povo obedecia. Mas com pouco tempo o povo decaía na sua vida moral e espiritual e voltava então para adorar os outros deuses. De maneira que aqui nesse contexto são 20 anos, meus irmãos, que os filisteus estavam assolando o povo de Israel. O povo estava enfraquecido. A sua plantação, a sua colheita, eles plantavam, mas quem colhia eram os filisteus. Então, o povo não tinha mais arma de guerra, o povo não tinha mais cavalo de guerra, carros de guerra, tinha acabado tudo porque os filisteus saqueavam tudo. E agora, Samuel era o sacerdote, e o sacerdote ele tinha a função de levar a queixa do povo para Deus. O sacerdote fazia a intercessão entre Deus e o povo. O profeta fazia a intermediação entre Deus e o povo. Mas Samuel, enquanto sacerdote, estava esperando o povo se converter para Deus, se voltarem para Deus, a ponto de que o versículo 2, a parte B, vai nos dizer assim: e toda a casa de Israel dirigiu lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os astarotes, preparem o coração ao Senhor e sirvam a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então, somente nesse verso 3 aqui, você pode observar 3 verbos que a gente pode destacar aqui. Que esses 3 verbos foram o motor que levou o povo a se arrepender e aí chegar na conclusão que eles vão vencer os filisteus e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Mas antes de chegar no até aqui, nós vamos ver alguns processos que Israel teve que passar para chegar na vitória. Então, quando eu olho para a igreja hoje, eu consigo enxergar, meus irmãos, que se a igreja ela não se voltar para Deus, se a igreja ela não tirar do meio dela o que de fato precisa ser tirado, se a igreja não servir ao Senhor de todo o coração e não preparar o seu coração para servir a Deus, a igreja ela não pode ter vitória. Mas se a igreja, a paróquia Shaddai, está comemorando 8 anos, significa dizer que o mínimo desses 3 verbos, a igreja ela tem, em primeiro lugar, tirado os deuses estranhos, tem preparado o coração para servir ao Senhor, tem preparado o coração para adorar a Deus e tem servido ao Senhor. Porque somente dessa forma foi que aconteceu o que vai acontecer aqui. Mas antes de acontecer o que nós vamos falar no versículo 12 e 13, nós vamos pensar aqui um pouco. O povo chegou diante de Samuel e disse a Samuel: Samuel, nós não aguentamos mais. Samuel, nós já estamos cansados. Samuel, os filisteus estão vindo de novo. Samuel, os filisteus vão nos atacar de novo. E Samuel então diz assim: o problema dos filisteus estarem atacando vocês é unicamente, exclusivamente por causa da rebeldia de vocês. O povo então se arrepende e chega diante de Samuel e faz essa petição. E Samuel lhes faz uma pergunta. Veja, pastor, que a pergunta que ele faz: é de verdade que vocês estão se voltando para Deus?
Samuel fez uma pergunta, porque se vocês tiverem decidido, de fato, a adorarem a Deus, a tirarem e servi-lo, Deus vai agir por vocês. Mas para isso, é necessário que de fato seja verdadeiro essa confissão, que de fato seja verdadeiro essa inclinação do coração de vocês para adorar a Deus. E o povo disseram, Samuel, de fato, nós queremos mesmo. E aí, Samuel disse, bom, então já que é de fato, é verdade, vamos para Mispa. E o que é Mispa? Que região é essa? Mispa ficava aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém e era um grande campo de batalha. Todas as vezes que Israel pelejou contra os seus adversários, ele se reuniu em Mispa, que era uma área muito grande, dava para organizar os quartéis, os exércitos, as tribos em ordem, os flecheiros, os escudeiros, aqueles que iriam na infantaria, aqueles que iam com os cavalos de carro de guerra. Então era nesse lugar que Mispa se organizavam para ir à peleja com os seus adversários. Agora vai acontecer que quando Israel está reunido em Mispa, sabe o que vai acontecer? O informante dos filisteus volta lá para 5 reis e diz assim, entenda o contexto, e diz assim para os reis, olha, Israel está se reunindo em Mispa. Como eu disse a vocês que Mispa era um local onde o exército de Israel se preparava para a batalha, o que foi que veio no coração dos reis? Disseram assim, eita, se eles estão se preparando lá em Mispa, quer dizer que ele está com um grande regimento militar. Quer dizer que ele está se preparando para a batalha. E aí, eu quero dizer para vocês que de fato, ele estava se preparando para a batalha. Que de fato, ele estava em Mispa. Mas, o fato de eles estarem ali, não foi porque ele se aliou com o Egito, naquele período de guerra, quando havia uma potência militar que estava sendo ameaçada, eles tendiam a se aliar com outras potências. Por exemplo, nesse caso aqui, Israel poderia ter recorrido ao rei do Egito e dizer assim, olha, Egito, vamos fazer uma aliança entre mim e ti, porque a gente está precisando, os filisteus vão vir sobre mim e eu preciso da tua força militar. Então era muito comum isso naquela época. Poderia ser também com a Babilônia, que era outro império muito poderoso. Poderia ser também com a Síria, que também era outro império poderoso. E agora o que é interessante nesse contexto é que quando eles se reuniram lá em Mispa, aí os reis lá dos 5 reis filisteus disseram assim, então certamente eles estão aliados com a grande nação para pelejar contra nós. Mas eu quero dizer para a igreja nessa noite que ele realmente estava lá em Mispa, estava se preparando para uma grande batalha, mas ele não estava aliado com a Síria, ele não estava aliado com a Babilônia, Israel não estava aliado com o Egito, mas agora Israel estava quebrantado, Israel agora estava prostrado diante dos reis e Senhor dos senhores. Ele agora estava prostrado nesse monte, aquele que de fato poderia lhe dar vitória. E por quê? Porque agora o povo já tinha caído, tinha se humilhado, tinha se arrependido. E quando a igreja, meu pastor, a igreja se humilha, a igreja se arrepende, que quando o inimigo pode ser até mais forte, mas quando a igreja está fortalecida diante do Senhor, os inimigos que virão, pode até vir, mas Crônica vai dizer assim, o teu inimigo virá por um caminho, e por 7 caminhos ele fugirá. Olhe para o texto agora que diz aqui, versículo 7, quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Veja que agora, antes eles achavam que os seus deuses iriam os livrá-los, mas os seus deuses não livraram de nada. Agora eles vão para Samuel, clama ao Senhor teu Deus, para que Ele nos livre das mãos dos nossos inimigos. Então, se você
está diante de uma grande afronta, se você está com um grande problema, se você está passando por um deserto, se você está com uma grande dificuldade, não adianta recorrer a meios que não têm solução. Foi necessário que o povo fosse às suas casas, tirassem os seus deuses. Era comum, meus irmãos, naquela época, as pessoas terem nos seus altares, nas suas casas, as imagens dos seus deuses. Foi necessário tirar as imagens, foi necessário tirar tudo aquilo que era consagrado aos deuses. Foi necessário haver um grande arrependimento, porque depois do grande arrependimento, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Foi essa palavra que quando Moisés estava saindo do Egito, o grande exército de Faraó estava lhe seguindo, à frente estava o mar, de um lado estava o monte Golã, outra montanha, e eles agora disseram: Moisés, estamos cercados, e agora, o que é que nós vamos fazer? Nossas esperanças se acabaram, nós estamos perdidos, nós não temos mais forças, nós estamos aqui com pessoas idosas, nós não temos arma para lutar contra o exército de Faraó, e o que é que nós vamos fazer? Para onde é que nós iremos? Como escaparemos dessa, Moisés? E Moisés disse: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então, meus irmãos, na hora que você olhar para um lado e você não vê saída, você olha para outro, também tem outra montanha, você olha para frente, você vê um grande mar na sua frente, e você olha para trás e não tem saída, essa é a hora de você clamar ao Senhor. Essa é a hora de você cair de joelho. Essa é a hora de você dizer: Deus, eu não tenho força, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer, o diagnóstico já está dado, o problema já está feito, não há solução, não tem jeito. Mas cai de joelho, porque aquele que faz o impossível, ele está aqui nessa noite. Aquele que disse a Isaías: eu trago à existência aquilo que não existe, Isaías. Eu faço, Isaías, um caminho no meio do mar, Isaías. O relâmpago eu faço, eu trovejo a minha voz, e os ventos são os meus mensageiros. Então, Deus está dizendo: não há nada impossível para mim. Quando o anjo chega diante de Abraão, quando vai conversar aquela conversa que você já conhece: olha, cadê tua esposa Sara? Cadê Sara? Sara daqui a um ano vai ter um filho. E Sara riu, e o anjo vai e muito claro diz para ele: ô Sara, está rindo por quê? Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? Tem alguma coisa na sua vida? Tem alguma causa impossível que Deus não possa resolver? Porque eu vou dizer uma coisa para você: se existe essa causa impossível que ninguém possa resolver, que nem Deus resolve, eu vou dizer para você: você está adorando o Deus errado. Você está adorando um Deus que não é realmente aquele que criou o universo, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque para Ele não há nada impossível. É nesse Deus que a igreja serve. Foi nesse Deus que aqui o povo, meus irmãos, tinha depositado as suas esperanças. Foi nesse Deus que quando o povo vai para Samuel, o povo diz a Samuel: intercede a Deus para que Ele nos socorra. Por que ele foi dizer isso, meus irmãos? Porque ele sabia que Deus era um Deus que, se Ele soprasse, o povo dos filisteus desapareceria. Que foi isso que aconteceu. Olha para o texto agora, o verso 8, 9. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e sacrificou o holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor lhes respondeu. Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Eu vou dizer de novo: Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu. Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor lhes respondeu. O Deus que você serve é um Deus vivo. Não compare o seu Deus a um Deus morto, nem imagem, nem nenhuma escultura, porque o seu Deus é um Deus vivo. Entre no seu quarto, feche a porta
dobre o joelho e fale com Ele. E aguarde que Ele vai responder a sua oração. Aguarde, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele tem ouvido e Ele escuta as nossas orações. O nosso Deus tem olhos e Ele vê. Ou você acha que Ele não está vendo o que você está passando? Ou você acha que Ele não está lhe ouvindo o seu clamor? Ou você acha que você está pensando, mas Deus, eu já clamei tanto, já orei tanto e parece que a minha oração não é ouvida. Nessa noite, Ele nos trouxe aqui para dizer que Samuel clamou e o Senhor ouviu sua oração. Você não pode sair daqui dessa noite sem ter essa certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Que Ele está aqui nesse lugar. Você precisa sair com essa certeza daqui. E Samuel clamou e Deus ouviu o clamor do seu servo. Eu vou contextualizar com a paróquia El Shaddai. E a paróquia El Shaddai clamou ao Senhor. E Deus ouviu o clamor da paróquia El Shaddai. Verso 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou um grande estrondo sobre os filisteus. O inimigo chegou, o problema chegou, a fatura chegou, a dificuldade chegou, o problema chegou. Mas tem um clamor nos céus. Quando o clamor, meus irmãos, chega no céu, o Deus dos céus ouve a nossa oração. Eu não sei se você lembra quando o anjo apareceu para Daniel e ele disse a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia, não foi hoje não, viu, Daniel? Não foi hoje não. Desde o primeiro dia que você dobrou seu joelho e clamou nos céus, as suas orações são ouvidas lá nos céus. Agora, Daniel, eu estou aqui para responder a tua oração. Ou você está pensando que suas orações não estão lá no céu? Estão lá no céu. Tem chegado lá. Agora, pastor, e por que não respondeu ainda? E por que não chegou ainda? Porque eu estava conversando aqui com o pastor Bernardo antes, que o pastor estava aqui na salinha das crianças aqui, e eu disse, lá no céu, deixa eu puxar aqui a testa. Lá no céu, olha para o meu pulso aqui, esquerdo, lá no céu tem um relógio, e lá no relógio do céu tem um ponteiro, que esse ponteiro ele traça no tempo de Deus. Eu não sei que hora está no relógio para a minha vitória, eu não sei que segundo está para a sua vitória, nem quantos minutos, mas eu sei que tem um relógio, que esse relógio está alinhado com Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que diz o que, meus irmãos? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então houve um tempo de 20 anos que Israel passou longe, mas quando Israel passou a se prostrar diante do Senhor, quando Israel passou a se ajoelhar, quando Israel começou a clamar diante do Senhor, o relógio de Deus chegou no tempo. E aí, quando o povo se humilhou, chegou no tempo de Deus. Quando o tempo de Deus chega, quando o clamor chega, vai acontecer isso aqui. Enquanto, verso 10, enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar, mas naquele dia, o Senhor trovejou. Naquele dia, vai ter um dia, vai ter uma hora, vai ter um momento que vai chegar a sua hora. Não se desespere, não baixe suas armas, não diga não vou mais. Olha, pastor,
Eu não vou mais para a igreja não, porque Deus não me dá minha vitória, porque eu já venho orando, porque eu já pedi tanto, já jejuei, já busquei, eu venho para a oração, eu venho para o ciclo de oração, eu venho para o culto, mas até agora minha vitória não chegou ainda. Espere mais um pouco, continue firme, não tire a mão do arado, permaneça firme, continue fazendo a obra do Senhor, não olhe para trás. Louvado seja Deus. O seu tempo vai chegar. O texto está dizendo aqui, naquele dia, o seu dia também vai chegar. O choro não pode durar uma noite inteira, mas a alegria veio ao amanhecer. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispa, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. Aí o verso 12, meus irmãos, vai ser a grande conclamação. Então Samuel pegou a pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Então, meus irmãos, podem ter certeza disso. Para que a pedra, pastor? A pedra, em nosso contexto, não tem muito significado não. Quando fala aqui pedra, colocaram uma pedra, ele pegou uma pedra e levou uma pedra, para a gente não faz muito sentido não. As pedras que a gente utiliza para calçar a rua, mas aqui nesse contexto, a pedra era um testemunho. Era quando ele colocou entre Mispa e a cidade de Sem, ele estava, todas as pessoas que passassem naquela via transitória ali, que olhassem para aquela pedra ali, iriam olhar para aquela pedra, e aquela pedra seria um testemunho. Olha, está vendo essa pergunta? Vamos imaginar agora aqui uns peregrinos passando lá entre Mispa e Sem e olhando aquela pedra ali. Oxente, pai, o que aquela pedra significa? Por que aquela pedra está ali? Quem foi que colocou aquela pedra ali? Aí o pai, que já vem com essa história, mais experiente, conhecido a história de Israel, vai dizer assim: filho, essa pedra aí, ela tem um simbolismo muito grande para a nossa nação de Israel. Mas por que ela tem um simbolismo? Filho, foi aqui nesse dia, foi aqui nesse lugar, foi essa pedra, ela vai exatamente representar. Essa pedra tem por nome de Ebenezer. Mas pai, Ebenezer, que nome estranho, né? Ebenezer. Não, meu filho, deixa eu traduzir para você. Ebenezer quer dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Aí ele vai dizer para o filho dele: olha, aqui foi o dia quando Israel estava sem força, Israel estava perdido, Israel estava desesperançado, Israel não tinha mais nenhuma escapatória, quando clamou ao Senhor. E Samuel, o profeta Samuel, ele fez um sacrifício, o povo se arrependeram, e essa pedra aqui quer representar a grande vitória que Deus deu ao seu povo. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero